E ok. Beleza? Boa noite. Espero que vocês estejam me escutando. Deem um ok aqui no chat ou no som. Boa. É, beleza. Nesse curso, a gente vai aprender desenvolvimento web back-end. Nos cursos anteriores, a gente já aprendeu muita coisa. Deixa eu ver aqui onde é que a gente consegue achar. Os anteriores que foram arquivados. Já. A gente já aprendeu Python e já aprendeu desenvolvimento web, HTML, CSS, JavaScript. Beleza? Então, a gente já teve o de Python duas vezes e o de desenvolvimento web. Então, para quem não assistiu e quer aprender desenvolvimento web, esses aqui são ideais. O da vez, o desse mês, vai ser desenvolvimento web back-end. Então, aqui, nesses cursos introdutórios, primeiro a gente aprendeu a linguagem Python, que a gente vai precisar para esse curso. Depois a gente aprendeu o desenvolvimento web mais clássico, né? Mais simples. E aí, durante o curso mais básico, né? Esse aqui de HTML, CSS e JavaScript, a gente aprendeu as três linguagens, HTML, CSS e JavaScript. No curso agora, a gente vai usar todo o conhecimento que a gente teve aqui durante o curso mais simples, né? Ó. Então, a gente aprendeu desenvolvimento web, a gente aprendeu CSS, como começar com JavaScript, a gente aprofundou JavaScript, até o João que está aqui na aula gostou mais de JavaScript do que de Python. E aí, é, a gente até construiu um projetinho prático aqui na aula final, que foi bem bacana. Ah, a gente optou por dar esse curso de desenvolvimento web antes, mesmo que a gente não vá usar HTML, CSS, JavaScript no curso de Flask, porque essa é a ordem natural das coisas. Mas é importante a gente começar pelo desenvolvimento web e aí depois a gente ir para o Flask, porque a gente precisa entender, a gente precisa ter essa base antes da gente começar no Flask. Nesse curso de desenvolvimento back-end, a gente vai aprender Flask. Basicamente, a gente vai aprender como construir uma API em Flask. Na aula de hoje, a gente vai aprender um pouco sobre a API, um pouco sobre como é que a gente acessa APIs e um pouco sobre a biblioteca Request para a gente acessar APIs usando Python e sobre keys e essas coisas assim. Como sempre, eu vou passar pelas aulas, né? Porque daí eu não tenho perigo de esquecer de alguma coisa ou não lembrar de explicar alguma coisa. Vocês podem adicionar essa turma no calendário clicando aqui. Eu não vou clicar, porque da última vez a gente já parou a aula por causa disso, né? Que ele desconecta o Meet. Mas daí vocês adicionam no calendário de vocês para não perder nenhuma aula. E, como sempre, também, ao completar todas as aulas dessa turma, vocês vão conseguir essas dois certificados aqui. Um certificado de introdução a APIs web, né, apenas 10 horas, e um certificado de Flask, que tem 60 horas. A gente vai ter condensado durante esse mês, é isso que a gente vai fazer aqui. Qualquer dúvida, como sempre, joga aqui no chat, ou pode me interromper para falar, que aí a gente vai respondendo e interagindo durante a aula. Beleza. Posso começar? Tudo ok com vocês? Positivo. Beleza. Então vamos lá. Ops, já apertei na aula errada. Deixa eu voltar aqui para o calendário. Introdução. Boa. Então, o que é que a gente vai aprender? O que eu acabei de falar. A gente vai aprender o que é um REST API, qual a importância dele. Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de falar é que caso, né, como essa aula vai para o YouTube, caso você esteja vendo essa aula no YouTube e não sabe quem eu sou, meu nome é Thiago Nepomuceno. Eu acho que os dois meninos que já estavam aqui na aula não conheciam, por isso que eu acabei não me apresentando antes. Mas meu nome é Thiago Nepomuceno, passei muitos anos trabalhando como desenvolvedor na Alemanha, agora estou de volta aqui para rodar o NEPS Academy com vocês e ensinar programação de alto nível para quem tiver interesse de aprender. Beleza. Então, vamos seguir o curso. A gente vai aprender o que é REST API, qual a importância disso, e como funcionam requisições na internet, integrar as funcionalidades de API com o código Python e lidar com API Keys e JSON Web Tools. É esse o nosso escopo desse curso. E o que é uma REST API? O que é uma API? O que é uma API em português, né, que o pessoal chama? Várias vezes eu vou estar falando termos em inglês e
pode ser que fique engraçado. Agora uma coisa aleatória. A primeira vez que eu estava vendo um curso, eles vi a pessoa falar mobile, de mobile, né, que a gente chama em português, eu ria muito porque eu achava muito engraçado ela falando. Só parecia errado. Tava certo, mas parecia errado pra mim. Beleza. O que é uma API? Uma API a gente pode fazer uma analogia com restaurante. Quem me ajudou a escrever esse curso foi o Thiago. Então, muitas dessas aulas aqui a gente escreveu junto, ou ele escreveu e eu revisei, ou outras eu escrevi e ele revisou. Então, a gente fez esse trabalho conjunto durante esse curso todo. Então, como é que funciona a API? O cliente faz uma requisição para o garçom verifica se os pedidos estão de acordo com o menu, se estiver tudo ok, ele leva para a cozinha, o cozinheiro vai preparar, quando estiver pronto ele volta para o garçom e o garçom volta para o cliente. E é exatamente assim que funciona na internet. A gente viu no curso anterior essa interação entre clientes e servidor. Aqui a gente está com uma nova entidade. Essa entidade está no meio entre o cliente, que aqui no caso está sendo o cliente mesmo, e o servidor, que aqui está sendo representado pelo cozinheiro. A gente tem um garçom no meio. Essa pessoa que faz o meio de campo, que se comunica com o cliente e se comunica com o servidor, com os dados, né, processa os dados e tal, e traz esses dados para o cliente, é o que a gente chama de API. Uma API é uma interface de programação, então, Application Programming Interface, né, uma interface de programação da aplicação. É a forma que o usuário da aplicação vai se comunicar com ela, né? Então, ela traduz e se comunica com a parte de trás do sistema. Bem? Então, a importância de uma API é utilização de funcionalidades de outras aplicações. Então, você consegue integrar duas aplicações juntas se elas tiverem uma API que você consegue se comunicar com ela, né? Então, às vezes você tem um sistema que está escrito em Java, outro sistema que está escrito em JavaScript, você quer fazer com que os dois funcionem juntos. Se ela tiver uma API bacana e fácil de entender e fácil de usar, a gente consegue fazer isso bem fácil. Outra coisa é a abstração e a segurança, né? Então, você consegue abstrair conceitos para a API, a gente vai entender um pouco mais sobre isso no exemplo daqui a pouco, e a segurança, que a gente não quer que qualquer pessoa consiga acessar nossos dados, né? Então, só pessoas que estão habilitadas, né, que a gente deu acesso, possam acessar nossos dados. E outra coisa bacana é a monetização. Algumas pessoas criam uma API para monetizar ela, como, por exemplo, a API do Google Maps. Você quer traçar uma rota? Aí você tem que pagar o Google cada vez que você quer traçar uma rota. Não é cada vez, né? Mas ele tem uma cota gratuita, eu acho que até 1.000 requisições por dia ou por mês. E aí, acima disso, você paga uma quantidade por mês. Então, se você constrói uma API que é útil para alguém, você pode cobrar por ela, né? O que é uma REST API, né? O que é REST, né? Esse termo aqui, REST. A gente já entendeu o que é uma API, agora a gente precisa entender o que é REST. E é importante a gente entender esses conceitos mais simples aqui, os conceitos introdutórios, porque a gente vai estar falando sobre eles o tempo todo durante o curso, né? Por isso a gente perde um pouco mais tempo nessa parte introdutória. O que é REST? REST vem de Representational State Transfer. O que é isso? Transferência de estado representativo. É um padrão de escrever APIs. É isso que é. E qual é esse padrão, né? Os principais ter uma interface uniforme, manter uma uniformidade na construção da API. Ela deve ser coerente para quem vai utilizar e não deve ser confusa. Parece meio óbvio, mas não é. Ela deve ter cliente e servidor, então deve haver uma independência entre o cliente e o servidor. Então, a API não deve se confundir com a parte da interface, né? Ela é responsável só por se comunicar com os dados, processar e devolver esses dados. Ela não deve devolver, por exemplo, o código HTML que vai ser renderizado no servidor. Uma API normal pode fazer o que ela quiser. Uma API REST, ela não deve fazer isso. Stateless, cada requisição deve fazer, não deve todas as informações necessárias para o servidor entender e responder, o que promove a independência das requisições de serviço. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda requisição que você faz, ela não depende das requisições que você fez antes. Você não pode enviar
uma API REST, uma requisição, e depois você vai enviar outra requisição que depende do resultado daquela requisição anterior. Todas as requisições que você envia, elas não têm estado, elas são como se você estivesse comunicando com a API pela primeira vez. E aqui um sistema em camadas, né? O cliente realiza uma requisição sem saber da complexidade do processamento ou quais são as camadas que o servidor está lidando para resolver isso. Relaciona-se à abstração. Que é isso? Quer dizer que você vai se comunicar com a API e você não se importa como é que ela está sendo implementada. Então, não importa para você se aquele processamento está acontecendo num servidor ou se aquele servidor está se comunicando com vários outros servidores para poder retornar essas informações e depois retornar para você, se ela se comunicou com um banco de dados ou vários bancos de dados, qual é a linguagem que está sendo implementada aquilo, nada disso deve importar, isso deve estar abstraído para quem está usando a API. A única coisa que a gente quer é a rota, né? Essa parte aqui que a gente vai entrar agora na documentação, e o resultado final que aquela API vai trazer para a gente. A gente vai daqui a pouco entrar um pouco mais. Sobre API e sobre REST API, eu vou estar misturando API e API às vezes, tá? Então vocês desculpem aí. Alguma dúvida? Tem como dar o zoom, foi mal, tá? Expliquei um monte de coisa e não dei zoom. Show? Deu bom? Dá para ver agora? Tá no celular, né? O celular é foda de ver isso. Deu bom agora? Show. Boa. Beleza. Então até aqui tudo ok. Agora, documentação. É super importante que uma API tenha uma boa documentação, porque é isso que faz alguém usar. Eu já falei disso quando a gente estava lá no curso anterior, escrevendo e criando repositório no Git. Qual é o negócio? Se você cria um repositório no Git e não faz uma página inicial bacana, que vai explicar para a pessoa o que é aquele projeto, por que você deve se interessar por aquele projeto, como é que você instala, como é que você usa o projeto, ninguém vai usar seu projeto. Uma API é a mesma coisa. Se você não tiver uma documentação bacana, a pessoa vai entender, vai descobrir o que é que a sua API faz, vai descobrir como é que ela se comunica, como é que ela pega a informação que ela está procurando pegar, ninguém vai usar a API. Vão só xingar, reclamar que alguém fez aquele negócio e ninguém consegue usar, né? Então, um dos padrões para a gente criar documentação para a API é esse OpenAPI, também conhecido antigamente como Swagger. Como exemplo, tem uma documentação da Pet Store escrito por esse OpenAPI, e aí ele renderiza desse jeito aqui. Então aqui a gente tem uma API simples, certo? Então aqui a gente tem algumas rotas. O que é que você quer dizer por rota? A gente viu lá no curso anterior também, que é quando eu acessar essa rota aqui no site ou no endereço da minha API /pet, eu quero pegar um pet de volta, né? Então eu quero informações sobre um pet. E é isso aqui, é mais ou menos como a gente vai descobrir numa API REST. Então aqui, por exemplo, a gente tem entidades, aqui a gente tem pet, a gente tem store e a gente tem user. E aqui a gente tem ações que essas entidades fazem. Toda API normalmente tem o que a gente chama de CRUD, né? Que é create, update, create, read, update and delete. E você quer, normalmente, o que é que você quer fazer com essas entidades? Você quer, de alguma forma, poder criar um objeto do tipo pet. Você provavelmente vai querer atualizar esse objeto alguma hora, as informações dele. Em algum momento, você vai querer deletar esse objeto. Em algum momento, você vai só querer pegar a informação desse objeto. Então, essas quatro operações, normalmente elas são sempre feitas na API. Além dessas operações, a sua API pode fazer algumas ações adicionais. Então, vamos ver essas operações aqui implementadas nessa API aqui. Aqui a gente tem o post, que é para adicionar um novo patch. Ops, de novo aqui o zoom, né? Pronto, agora ficou show. Show. Um post, quando a gente usa o método post, que a gente viu também no curso anterior, eu acho, mas a gente vai aprofundar muito mais nesse curso. Quando a gente faz o método post, a gente está dizendo que a gente quer adicionar um patch
aqui nessa loja. Quando a gente faz um método get, a gente quer pegar um pet que foi adicionado nessa loja. Quando a gente faz um método put, a gente atualiza um pet que tem na loja. E quando a gente tem um delete, a gente também está deletando um pet que tem na loja baseado num ID que ele tem. E a mesma coisa se repete aqui para as outras entidades. A mesma coisa aqui com o usuário. E também aqui com a Store. A Store vê que ela não tem o criar um Store, pegar um Store e tal. Ela tem só ações. Porque não foi informado para o usuário da API que ela pode criar Store, né? Então as Stores provavelmente são fixas nesse sistema. Você não pode criar novas Pet Store. Você só pode adicionar pets ou usuários para as Pet Store que já estão criadas. Eu acho que é isso por enquanto. Deixa eu ver aqui. Aí aqui tem algumas coisas legais dessa interface do Swagger ou da OpenAPI. É que, por exemplo, tinha uma implementação aqui que você pode até tentar usar, mas só que ela não deve mais ser usada, que ela está depreciada, né? É uma implementação que não deve mais ser usada, é antiga e pode ter bug, pode não funcionar, ninguém mais mexe nisso aqui. E tem algumas coisas legais aqui, como por exemplo, a gente tem o Pet ID, a gente tem esses comentáriozinhos que a gente sabe exatamente o que é que a API está fazendo, a gente tem o que é que vai retornar. Ó. Então, quando eu clicar aqui, ó, o que é que eu preciso para criar um novo pet nesse sistema? Eu preciso do ID, preciso de uma categoria, do nome, preciso de umas URLs para as fotos, onde é que estão essas fotos, preciso de umas tags, preciso de um status. Não é perfeito, porque olhando aqui, eu não sei quais são as tags que eu posso colocar, não sei as categorias que eu posso colocar, mas eu tenho um formato geral do que é que eu tenho que enviar para esse sistema para criar um pet, né? Mesma coisa nas outras aqui. Quando eu receber um pet de volta, ó, ele vai ter esse formato aqui. Eu não sei o ID. Ó, ID1 me retornou alguma coisa. O nome é esse aqui. E não tem foto, não tem tag. Não sei também o que é, mas é algum pet que está registrado nesse sistema. Vamos tentar outro ID. Também é a mesma coisa. Alguém testando a API, criando nomes aleatórios aqui. Beleza. Então, a gente vai criar, no final das contas, uma API parecida com essa. Na verdade, a API que a gente vai criar está aqui. Ó. Hoje, exatamente hoje, eu criei uma nova seção no site chamada Projetos. Né? E aí, a gente vai criar uma API com documentação gerada automaticamente. Então, a gente vai criar essa documentação aqui que vocês estão vendo automaticamente, sem a gente precisar ficar escrevendo tudo e detalhando cada coisa. Ela vai ser gerada para a gente. Porque, na verdade, isso daqui é esse JSON aqui. Ó. Então, para o OpenAPI, para essa página funcionar, você precisa criar esse JSON aqui. Ó. Aqui tem todas as informações que ele precisa para mostrar essa documentação aqui. Para a gente não criar toda essa documentação na mão, a gente tem uma forma de gerar isso automaticamente baseado no seu código. Mas a gente vai chegar lá também. Então, esse aqui é o projeto que a gente vai gerar, certo? Ó, a gente vai ter usuários, vai ter a parte de autenticação, que a gente vai logar no sistema e tal. Ó, algumas rotas são fechadas, então para você criar um usuário no sistema, você não precisa estar logado, mas para você pegar os usuários do sistema, você precisa. Para você pegar as postagens, você não precisa estar logado, mas para você criar uma postagem, você precisa. A gente vê aqui o cadeadozinho. Então, tudo isso a gente vai configurar no nosso sistema. Então, aqui a gente vai ter criação, edição, deleção de usuário. A gente vai ter autenticação usando o JSON Web Token, que a gente vai aprender um pouco mais nessa aula ou na próxima, dependendo do nosso tempo. A gente vai ter criação, edição e deleção de postagens. E aqui vai ser todas as tecnologias que a gente vai usar durante esse projeto. E aqui vai ser os passos que a gente vai fazer. Se vocês tiverem interesse, vocês vêm aqui em projetos e aí lê bem direitinho aqui, que eu não vou perder tanto tempo explicando uma coisa que a gente vai fazer durante o curso, né? Beleza. Mas e aí, como é que a gente cria uma API? Como é que a gente começa a escrever esse código aí para criar a nossa própria API? A gente tem a opção, a gente tem o Fast API, é muito bacana, é um framework em Python, e ele é o novo framework.
E essa é a desvantagem e a vantagem dele. A grande vantagem do Fast API é que ele é muito bom. Ele só é muito bom. Ele é muito rápido, alta performance. Ele usa vários padrões que são bem avançados. Ele não é síncrono, então ele é assíncrono. E tem várias vantagens de você usar Fast API. E a maior desvantagem é que ele é novo. Então, a comunidade é, não é ainda muito grande, como é a do próximo framework. Então, talvez daqui a uns 2, 3 anos, o curso seja em Fast API. Por enquanto, a melhor opção para criar framework em Flask, assim, uma API complexa em Flask, eu também recomendo muito Fast API para o pessoal que não é de desenvolvimento web. Então, por exemplo, lá na empresa, tinha muita gente que era de machine learning, que era de data science, e só precisava criar um API simples, com tudo isso que eu acabei de falar, né, com toda essa documentação e tal, só para poder acessar o modelo e retornar valores desse modelo de algoritmo que eles estavam desenvolvendo, né? Otimização, algoritmo de otimização e tal. Ia ter só 2, 3 rotas, você chamava, tinha um retorno ali e era isso. Não tinha nada de autenticação, coisa mais complexa, modelos complexos e tal. É, então, nesses casos, para quem não é e não quer investir tempo no desenvolvimento web, Fast API também faz muito sentido. Agora, se você quer uma coisa estável, uma coisa que é escalável, que está há muito tempo e tem uma comunidade muito forte, você tem Flask. Essa é a melhor opção em Python. Então, ele é super simples de aprender e ele é bem escalável, tem diversos plugins e muitas funcionalidades. Esse aqui é o que a gente vai usar. Para quem gostou muito de JavaScript e quer fazer tudo em JavaScript, porque sim, aí você tem Express, certo? É uma opção bem bacana, é uma opção que é muito similar ao Flask, é como se fosse o Flask do JavaScript. E aí ele possui o mínimo também para rodar, bem flexível, várias coisas. E é legal para o pessoal que quer saber só uma linguagem. Você bloqueia sua mente, não, 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 não quero aprender nenhuma outra linguagem, só quero aprender JavaScript. Então, Express é bem legal nesse ponto. Beleza? Então, temos esse conteúdo para o próximo. Muito bem. Antes da gente criar a nossa API, a gente vai usar as APIs que estão por aí, para a gente poder saber como é que uma API funciona. Né? Por aqui, tudo ok? Joinha? Ou ok aí no chat? Ok, beleza. Beleza. Então, primeiro a gente tem que entender, antes da gente criar a API, a gente tem que entender como é que uma API funciona. Então, uma API funciona assim. Toda API tem uma URL, que é onde ela vai estar vai estar o post. Às vezes me foge a palavra em português. Ela vai estar hospedada. Ela vai estar hospedada em algum endereço, você vai acessar esse endereço. Então, por exemplo, neps.academy leva para o site do Neps. A API do Neps é em api.neps.academy. Então, essa é o endereço da API do Neps. Então, quando a gente quer acessar alguma coisa da API, a gente bota api.neps.academy barra alguma coisa que a gente queira acessar. Esse alguma coisa é exatamente esse barra alguma coisa que a gente viu aqui no caso da Pet Shop. Beleza. Além da URL, o que mais que a gente precisa saber? A gente precisa saber que método a gente quer enviar para a API. Então, o método descreve a ação a ser executada sobre os recursos. Os principais métodos é o get, post, put e delete. Tem outros métodos, tem options e tem outros, mas 99% das vezes vocês vão estar fazendo um desses 4. Então você pode ter uma mesma URL, né? Então você pode ter, por exemplo, petstore.swagger.io/pet, e aí você pode ter métodos diferentes que ele vai estar fazendo ação diferente. Se você enviar um post, ele vai adicionar um pet. Se você mandar um put, ele vai atualizar um pet que já esteja lá. Se você mandar um get, ele vai fazer outra coisa. E um delete, ele vai fazer outra coisa. Então aqui você está especificando uma ação que você quer que faça sobre uma determinada entidade. Né? Então, para que o get? O get é para solicitar determinado recurso. Quando acessamos uma página web, estamos fazendo a requisição get. E é isso. Na hora que você acessa neps.academy, o seu navegador está fazendo a requisição get, que é a mais comum, para o servidor dizendo eu quero pegar o recurso que está nessa URL.
aí o servidor devolve e é renderizado na tela. Post é utilizado quando queremos enviar informações do servidor. Um exemplo comum seria o envio de dados para a criação de recursos. Então, a gente quer criar um usuário ou a gente quer logar nosso usuário, a gente precisa enviar informação para que seja criado algum recurso no servidor que vai retornar para a gente só se deu certo ou se não deu certo, normalmente. O put é para modificar um recurso. Então, você faz um put quando você tem já um usuário no sistema, você quer editar o usuário com novos valores. E o delete é bem autoexplicativo, deleta um recurso, certo? Então, como visto na mesma URL, dependendo do método que você usa, a API vai se comportar de forma diferente. Ok. Ok. Além dos métodos, a gente tem os cabeçalhos da informação, certo? Cabeçalhos apresentam informações adicionais da requisição, como o local do sistema, o local e o sistema operacional de onde ela foi feita. Então, quando a API recebe o cabeçalho, através do cabeçalho da requisição, a gente consegue saber qual é o sistema operacional que a pessoa está usando, às vezes o IP que a pessoa está usando, e assim por diante. Às vezes a autenticação, então ela vai setar ali a autenticação, eu estou me adiantando, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma aula sobre autenticação. Mas aí vem uma chave aqui dentro do cabeçalho que a gente vai pegar para ver se aquela pessoa está realmente logada no sistema e tal. Além da URL, do método e do cabeçalho, a gente tem o corpo da nossa requisição. Então, no caso do método get, a gente não tem corpo, mas no caso do método put e post, a gente tem que enviar alguma informação para o servidor. E essa informação é chamada, encapsulada dentro do corpo da requisição. A maioria das vezes, os dados são feitos com o dando JSON, né, que é o JavaScript Object Notation, que aí ele tem esse formato aqui, né? Então, esse é o formato do JSON. Ele tem uma chave e aqui a gente tem um key value parecido com o dicionário do Python, o dicionário em vários linguagens, né? Ou no próprio JavaScript. Então, a gente tem uma chave e um valor, uma chave e um valor. E aqui dentro a gente pode ter o valor, né? Pode ser outros objetos do tipo JSON, e aí ele vai encapsulando objetos dentro. Pode ter listas e tal. Muito parecido com os objetos de JavaScript e dicionários no Python. Quando a gente envia uma requisição para o servidor, quando a gente quer pegar uma informação ou enviar alguma informação, a gente tem uma requisição. Então, quando a gente envia uma requisição para o servidor e o servidor vai retornar alguma coisa para a gente, ele pode retornar várias respostas diferentes. Ele pode retornar, aqui a gente tem vários tipos de mensagens que ele pode retornar. Todos os códigos entre 100 e 199 são informação normal. Qualquer código entre 200 e 299 são sucesso, então a sua requisição foi bem sucedida. Cada código é um tipo de sucesso diferente. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Aqui, para casos de redirecionamento, erros de cliente e erros de servidor. Né? Então, por exemplo, o que é que eu disse que cada código é diferente? Então, o 200 é ok. Simples. Você mandou alguma coisa, se o servidor retornou 200 é porque ele fez o que você esperava que ele fizesse. O 201 é um ok diferente. É um ok, mas algo foi criado no servidor. Provavelmente você tentou criar um usuário e esse usuário foi criado no sistema. Foi adicionado no banco de dados, foi criado no sistema. Então a API retorna 201. Recebeu um 400 da API, tentou se comunicar com a API e recebeu 400. O que foi que aconteceu? O servidor não entendeu sua requisição, pois está com a sintaxe inválida. Então ele esperava que você enviasse, por exemplo, isso aqui, né? E aí você enviou uma sintaxe que não corresponde a JSON, por exemplo. Ele não conseguiu interpretar o que você enviou, então ele retorna um 400. 403 ele também não conseguiu fazer o que você queria, porque você não tem autorização para realizar a operação necessária. 404 é aquele também, ó, você tentou enviar para um URL que não existe, então o servidor não conseguiu entender. Então, como a gente está vendo, ó, tudo aqui no 400 falhou, mas cada código falhou por um motivo diferente. 500 é um erro muito genérico que aconteceu alguma coisa errada no servidor. Então, o servidor entendeu o que você queria fazer, começou a processar, e aí ele quebrou no meio do caminho e ele não conseguiu retornar nenhum erro. E aí esse é o erro que ele vai retornar, vai dizer quebrei. E aí alguma coisa deu problema lá. E aí esse aqui é o erro mais genérico que a gente tem. Beleza.
Mas como que a gente envia requisições? Pelo navegador, a gente consegue mandar requisições GET. Então, por exemplo, deixa eu ver se a gente tem um exemplo aqui. Pronto. A gente vai dar uma olhada no Numbers API. Então, se eu quiser me comunicar com esse aqui, o que é o Numbers API? É uma API para fatos interessantes sobre números. Por que a gente escolheu o Numbers API? Porque era muito fácil da gente saber o que é que ela faz e da gente é, se comunicar com ela. Então, por exemplo, coisas interessantes sobre o número 42, por exemplo. 42 é um número de pequenos quadrados formando a parte esquerda do logo da Microsoft, do Windows 98 da Microsoft. Coisa aleatória do número 42. Como é que a gente pega essa informação da API? Se a gente botar aqui, ó, barra 42, certo? A gente recebe essa informação de volta. Isso aqui, o nosso navegador ele consegue realizar um GET para qualquer API. Deixa eu ver se eu lembro de alguma API do NEPS aqui. Problem barra 1. Não lembro de cabeça uma API do NEPS que a gente possa pegar como GET. Só olhando. Vamos ver se tudo bem. Mas o resumo é que no navegador, se a gente colocar o endereço correto, como a gente colocou aqui, da API, ele vai fazer o método GET naquela URL. Mas várias vezes a gente não quer só o método GET, a gente quer aqueles outros métodos, o post, o put, o delete e tal. E aí, para isso, a gente pode usar um programa como o Postman. Existe uma versão web, deixa eu ver se para mim não ter que instalar. My Workspace. Deixa eu ver. Não. Ok. Ok. Beleza. Então, esse aqui é o Postman. Aqui na aula ele tem explicando como é que você instala. Eu só não vou instalar porque a gente está no meio da aula, eu iria perder tempo instalando, mas aqui é bem simples de instalar, certo? E aqui a gente pode fazer uma requisição HTTP, no meu caso só fiz clicar e tudo mais, e a gente pode fazer uma requisição HTTP para um endereço específico, e aqui a gente tem todas as informações que eu acabei de explicar. O método, a URL, os parâmetros que a gente vai passar e a resposta que a gente vai receber. Então, vamos fazer um teste aqui com esse Numbers API. Então, se eu quero fazer um GET para esse Numbers API, eu não vou passar nenhum parâmetro, eu vou só enviar. Ok, vou ter que instalar o negócio. Quis agilizar as paradas. Deixa eu instalar aqui rapidinho para a gente aprender sobre o curso. Dúvidas até aqui? Eu não queria nem fazer uma conta, se você não consegue entrar sem conta. Aqui, pronto. Ok, dúvidas. Rapaz, eu estou esquecendo do Zoom. Desculpa, vou tentar acertar o Zoom toda a vida. Beleza.
Aqui a gente já tem uma pergunta. Isso pode ser feito junto ao microcontrolador como Arduino, Raspberry Pi? Isso pode ser feito, seria algo muito complexo, por exemplo, uma API para se comunicar com a placa e tal. Então, depende. Você quer uma API rodando no microcontrolador para se comunicar com o microcontrolador? Pode. No Raspberry é super tranquilo. Então você pode desenvolver uma API, jogar no Raspberry. Eu fiz isso muitas vezes já. E aí você acha ele dentro da sua rede ou na internet, se ele estiver na internet. E aí você dá, por exemplo, lá, acende a luz. E aí esse Raspberry tem as placas, as GPIO, né? As interfaces de entrada e saída. E aí ele acende a luz, liga um motor e esse tipo de coisa. Então você pode fazer uma API para interagir com o Raspberry, por exemplo. Né? E eu estou dando o exemplo dele estar fazendo uma coisa porque se a gente está jogando no microcontrolador, tanto no ESP ou no Raspberry, é porque a gente quer normalmente fazer esse tipo de coisa. O Raspberry é potente o suficiente para você rodar qualquer coisa nele. Mas, por exemplo, a ESP32, normalmente você roda uma API lá para esse tipo de coisa, para poder controlar o que, é que ela vai fazer. Né? Era essa a dúvida? A API tem que estar no microcontrolador, sim. Porque, porque você tem que ter alguma coisa para se comunicar com o microcontrolador. Outra forma de fazer isso é você enviando o, a informação para o microcontrolador usando outro protocolo. Então, deixa eu ver se eu explico aqui. Está fugindo um pouco da aula, mas é uma boa pergunta. Porque era uma coisa que eu fazia muito. Eu trabalhava muito com a internet das coisas lá na Alemanha. Então, você pode ter um computador na rede que tem uma API, e aí esse computador tem uma API, você manda a informação para essa API, e aí na hora que ele processa essa requisição, ele envia essa informação para o microcontrolador que precisa fazer a operação. Né? Então, por exemplo, você tem um ESP32 tem um motor, para ligar um motor. E aí, essa informação tem que chegar para ele de alguma forma, ou por Bluetooth, ou MQTT, outro tipo de protocolo, e aí ele faz a ação que ele tem que fazer. Então, não, a API não tem que estar no microcontrolador. Se tiver, é mais fácil, mas não precisa estar. Né? Você pode distribuir isso na rede. Respondido? Nada, que é isso, pode perguntar. Todas as dúvidas, joga aí que a gente vai desenrolando. Viu? Mas eu acho que tu entendeu. Entendeu o que eu falei ou ainda ficou confuso? Já eu olho aí. Beleza. Ah, ok, aqui a gente fez a mesma requisição. A gente fez uma requisição GET para esse endereço aqui. Então aqui é legal porque a gente pode ver mais coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu acompanhar a aula. Com certeza vai ter mais detalhes aqui. Beleza. Ok. Ok. Ah, legal. É legal porque aqui a gente consegue ver os headers, por exemplo. E aqui, headers, ok. Parâmetro. Ok. Então, ó, a gente mandou um GET para essa API aqui. Ó. Então, ele retornou uma informação aleatória sobre o número 42. Se a gente enviar outra, ele retornou outra informação aleatória sobre o número 42. E agora, a mesma, outra, e assim por diante. E aqui a gente consegue ver mais algumas coisas que foram enviadas junto com a nossa requisição sem a gente saber ou se preocupar. Né? O Postman enviou mais algumas informações. Ele enviou a última vez que você publicado, enviou que o servidor que a gente está se comunicando é um Nginx, um Ubuntu, a data da requisição, o tipo de informação que foi trocada, então o formato da requisição que a gente recebeu de volta é do tipo texto, né? Não foi JSON, porque eu até falei que
normalmente o formato é JSON e tal. Não, ó, nessa API aqui, o formato é só texto. E aqui tem o tamanho da resposta e assim por diante. Ó. Várias informações. Agora, parâmetros. Ó, aqui na aula, a aula está dizendo que se a gente enviar um parâmetro JSON, deixa eu tentar adicionar aqui um parâmetro JSON. Ó, se eu enviar um parâmetro para a API, como é que a gente envia um parâmetro sem estar de novo, né? Para reclamar do. Mas aqui eu não consigo dar zoom. Tá dando para ver? Beleza. Para adicionar um parâmetro, né, uma informação a mais que a gente quer enviar para a nossa API, a gente bota aqui, ó, interrogação e a gente bota os parâmetros. Então, por exemplo, aqui é a mesma coisa, chave e valor. Aqui poderia ser JSON true, JSON igual a false, user igual a Thiago, e aí como é que a gente bota outro parâmetro? Assim. Desculpa. Last name, por exemplo, igual a tal coisa. E aqui a gente também consegue enviar informação dentro de um get. Dentro de um get, foi mal. E aí, na documentação da API, deve ter lá dizendo que se você der botar o parâmetro JSON, ele vai retornar o formato em JSON. E aí, com o JSON, ele retorna mais coisa do que só o texto. Porque ele retorna o texto, retorna o número que a gente está olhando, retorna se ele achou ou não alguma informação daquele número e retorna que tipo de coisa que a gente está olhando. Nesse caso aqui, a gente está olhando bobagens sobre um determinado número. Certo? Se a gente quisesse algum conceito matemático, ou alguma data, ou coisa diferente, a gente teria que usar URLs diferentes. Então, aqui, ó, ele tem suporte a JSONP, um monte de coisa. Bem? Então, aqui a gente tem como é que a gente envia informação para a API. Ó, esse aqui é o JSON Placeholder. Fake AI para testagem e prototipagem. Então, isso aqui é um site em que vai permitir a gente testar informações. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, deixa eu pegar aqui a URL JSON. Vou mandar para essa URL /posts. Posts. E aí eu vou mandar. Eu quero fazer um post, certo? Então é assim que eu faço um post. Aqui eu vou fazer um body. Aí aqui eu posso dizer qual é o tipo de informação que eu vou enviar. Então aqui, ó. Não vou enviar nenhuma informação, mas eu quero enviar sim. Eu quero enviar esse daqui. Não vai ser do tipo texto, vai ser do tipo JSON, certo? Então eu quero enviar usando um post para essa URL esses dados. Vou enviar. Ele me enviou de volta. Ele me enviou também o status, certo? Alguma coisa foi criada lá no servidor. Quanto tempo que demorou, o tamanho da resposta e o retorno do servidor. Como é uma API fake, ele retornou a mesma coisa que eu acabei de enviar. Se fosse uma API, por exemplo, para criar um exercício no Nevis, tem uma API que você envia os dados e ele cria um exercício no Nevis. Tem uma API para salvar um exercício, para editar um exercício e assim por diante. Ou para você criar um usuário e tal. Beleza? Então, usando o Postman, é assim que a gente envia coisas para uma API. Então, quando a gente tem uma API na internet, a gente pode usar o Postman para se comunicar com ela, para testar e para enviar. Normalmente a gente vai querer enviar só na hora que a gente faz o get, a gente vai querer enviar alguns parâmetros aqui. Na hora que a gente faz o post, a gente quer enviar um texto, o corpo do post, e aqui é o formato que a API se comunica. Tem vários formatos diferentes. Normalmente é JSON, mas pode ser outro. Beleza. Estou até com um pouco de sede. Vou passar essa daqui. E aí a gente vai para a biblioteca requests. Até agora tudo bem? Tudo bem. De vez em quando eu volto aqui só para ver se vocês escreveram alguma coisa, tá? Se vocês escreverem é a hora que eu
pego para tirar dúvida. Beleza. A gente usou o Postman aqui para se comunicar, mas existe uma biblioteca em Python que faz exatamente isso. Então eu vou criar ela aqui, ó, aula 1. Vou vir aqui. E aí, normalmente, eu vou fazer como eu sempre crio o projeto em Python para a gente poder já ir se acostumando, né? Normalmente, a gente usa aqui o alem para criar um ambiente virtual que a gente vai usar. Eu vou ativar esse ambiente virtual, então aqui, ó. Agora aqui eu preciso aumentar, né? Não lembro qual era que a gente estava usando, se era 22 ou se era 26, terminal, 2, 26. Beleza. E aqui, ops, vem da pai. Não, era maior, 21. Pronto, ok. Se tiver pequeno, dá um toque. Ok, então, criei um ambiente virtual, ativei um ambiente virtual. Agora eu vou instalar a biblioteca request no meu ambiente virtual. Então, tipo install request. Request instalado no ambiente virtual. E aí, como é que eu faço para fazer aquela mesma aquisição que eu fiz no post? Eu vou importar request. Oh, vou aumentar mais. Oh, aumentei o errado. 30 aqui. E 32 aqui. Pronto. Ok. E aí, a gente usa a biblioteca request para fazer um get nessa URL aqui. E aqui a gente tem um objeto resposta. Eu vou imprimir esse objeto resposta. Tá bem aqui embaixo. Algumas coisas que a gente pode querer desse objeto resposta. Eu vou rodar esse script e a gente tem os seguintes dados. A gente tem o texto dessa resposta, que é 22 é um número par composto e os divisores é 1, 2 e 11. E o status da requisição, né, o retorno que o servidor deu para a gente foi o 200, que quer dizer, ok, então ele fez o que a gente esperava que ele fizesse. Beleza. Aí a gente pode também verificar o status de resposta. Então, por exemplo, enviou alguma coisa, recebeu alguma coisa de volta. Deu o código 200? Então, foi tudo ok. Deu o código 404? Não foi encontrado. A URL que a gente mandou procurar não tinha sido encontrado. Aqui, a gente tem como enviar parâmetros para a API. Então, eu quero enviar uma requisição para essa API aqui, com ID número 22, quero um fato matemático sobre o número 22, e aí eu quero mandar como parâmetro o JSON. Então, vamos ver o que é que ele retorna. Ele retorna, no texto, ele retorna um JSON. Mas, JSON é uma coisa tão usual para se comunicar com a API, que ele tem um método especial para fazer isso. Quando eu faço acesso ao método JSON do retorno, do request, ele retorna um dicionário. Então, ele já transforma aquele JSON num dicionário, que aí vai ficar mais fácil para mim trabalhar. Então, aqui eu poderia ter um dicionário, ó, data recebe JSON, e aí eu poderia imprimir. Eu poderia imprimir, por exemplo, data text. Eu quero só o texto do retorno. Então, aqui está só o texto do retorno. E eu poderia acessar todos os outros campos. Poderia acessar o número, se foi encontrado, o tipo da resposta e tal. Ok? Então, JSON aqui será impresso. Ok? E aqui, ó, a gente enviou o parâmetro só JSON, porque a gente estava enviando só um parâmetro e não tinha nenhum valor. Mas a gente pode enviar também nesse formato aqui, ó, que é chave valor, e a gente coloca no dicionário e a gente envia aqui nos parâmetros. Caso a gente, por exemplo, fosse enviar get com vários parâmetros. Assim.
E aí, na URL, ele vai aparecer desse jeito aqui. Porque é assim que isso vai ser enviado pela internet. Você faz isso aqui na biblioteca, no final das contas, isso aqui é o que vai ser enviado pela internet lá para a API, e a API vai tratar esses parâmetros adicionais de alguma forma, que provavelmente vai estar detalhado na documentação dela, quais são os parâmetros que ela recebe em cada rota e como que ela vai tratar cada parâmetro daquilo. Bem, então aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo completo da aula, que é entre um número, ó, agora a gente não está nem fazendo para um número específico, a gente faz um programa, ó, entre um número, tudo bem, quero saber um fato matemático sobre o número 7. Dou um Enter, aí ele chamou a API, verificou se o código era 200, então teve alguma resposta, acessou o JSON. Se o valor que ele acessou, ele encontrou alguma coisa interessante, imprime o texto. Se não, não encontrou nada. Se algo der errado, ou seja, se a API retornou um valor diferente de 200, é porque deu ruim, né? E aí o Thiago fez aqui uma brincadeira, chama um adulto para ver o que é que aconteceu. Certo? Então aqui a gente pode rodar de novo, escolher um número diferente. Agora a gente criou um programa em que o usuário informa um número e recebe uma informação matemática sobre aquele número. Ó, 43 é o maior número natural, que não é um magnífico original. Beleza? Para o usuário, ele não sabe como é que aquele programa está funcionando. Ele só sabe, eu entro um número e magicamente ele me dá alguma informação sobre aquele número. Ele não sabe que o nosso programa está se comunicando com a API, como é que aquela API funciona. Tudo isso está abstraído para ele. Para ele, a única coisa que importa é eu entro um número e recebo uma informação de volta. Beleza? E tudo isso não está rodando nem no nosso computador. Está rodando num servidor diferente que a gente se comunica e retorna a informação. Então, essa aqui é a mágica de como funciona a API. A gente tem APIs rodando em algum canto da internet ou no próprio sistema, né, da empresa, e aí você se comunica com ela quando você precisa de coisas específicas. E aí você combina essas informações na hora de criar o seu programa. Aqui a gente criou um programa muito bestinho, que era entra o número e recebe informação, mas aí vocês conseguem entender que isso aqui pode virar uma coisa muito mais complexa e mais legal. Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem. Ok. Como é que a gente envia informação usando requests? A gente usa o JSON aqui. Porque na hora que a gente usa o campo JSON do request, então request post para uma determinada URL. A gente bota JSON e bota o dicionário, ele já vai setar tudo o que ele precisa, tudo aquilo que a gente fez no Postman, de botar raw, de botar aqui o formato que a gente estava enviando era JSON, tudo isso ele já faz automaticamente na hora que a gente diz que a gente quer enviar um JSON, e aí aqui está o que recebe sobre resposta. Nesse caso ele vai dizer a mesma coisa que a gente fez no JSON. Código 201, salvou alguma coisa lá no servidor e ele envia a mesma coisa que a gente enviou, ele envia de volta. Aqui tem o put, que a gente pode fazer a mesma coisa do post, só que usando um put, que normalmente vai ser para atualizar alguma coisa no servidor, e o delete mesma coisa, request.delete. Ok? Tudo bem? Tudo bem até agora? Tudo ok? Ok. Tá tudo bem para vocês? E por mim, a gente faz ainda mais essa parte aqui. A gente não vai conseguir chegar na parte de JSON Web Token hoje. Ela vai ficar para a próxima aula. E na próxima aula a gente já vai começar a parte de desenvolvimento da própria API usando Flask. Né? Essa aqui a gente está entendendo o que são APIs e como se comunicar com ela. Na próxima aula a gente vai começar a desenvolver a nossa. Mas antes de começar a desenvolver a nossa, a gente ainda precisa passar pela parte de segurança. Se tiver tudo ok para vocês, eu vou só beber água, volto daqui um pouco e a gente termina mais essa parte. Aí deixa só a parte de JSON Web Tokens para a próxima aula. Se vocês já estiverem cansados, a gente para por agora. Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Que tranquilo. Beleza. Então vou só beber água. 2 minutinhos
Tô de volta e aí a gente segue aqui, beleza? Estou de volta. Beleza. Bem-vindo, Bruno. A gente já está quase nos finalmente aqui, tá? A gente já estava quase se despedindo, mas ainda falta mais um pedacinho da aula. A aula começou às 7 horas. Beleza. Lidando com API Keys. Ok, tem algumas formas de adicionar segurança na sua API. Tem três formas bem comuns. Uma forma a gente acabou nem explicando aqui, mas aqui no request a gente consegue ver, ó, requests, Python, user pass, basic authentication no request. Ops. Ali. Não. Deixa eu ver isso aqui. Carregando. Beleza. Esse é o jeito mais simples de adicionar segurança na API. E aí você adiciona segurança praticamente global na API. E aí você pede um username e password para quem quiser se comunicar. E aí, como você faz isso usando requests? Você faz HTTP Basic Auth. Daí você passa o username e password. Você cria um objeto do tipo HTTP Basic Auth, de autenticação. E aí você passa no atributo auth do request. E aí ele vai deixar você passar, se você tiver um usuário e password correto, e aí vai deixar você acessar aquela informação. Se for uma API muito bobinha, só para não estar aberta, tudo ok. O problema aqui é que esse username e password está sendo enviado em cada requisição, certo? Então, não é uma forma muito segura de se fazer a segurança da API, mas é uma forma fácil de se fazer. Então, todo framework, o próprio Flask, tem uma forma de adicionar essa autenticação básica do HTTP direto na API. Desvantagem, estou enviando o username e password toda a vida. Outra forma de se fazer Outra forma de se fazer é usando API Keys, que é a forma que o Trello faz. E a outra forma de se fazer é a forma que a gente vai ver na próxima aula, usando o JSON Web Tools, que é a mais avançada. API Keys, Trello. A gente faz assim, ó. Vamos lá. Vou fazer aqui o passo a passo, como é que a gente faria no Trello, porque é legal como um exemplo de vida real, né? Uma API que a gente quer utilizar. E aí, como é que faz essa API? Primeiramente, a gente cria uma conta. Deixa eu ver se eu tenho uma conta aqui. A minha conta está logada. E não está no curso. Eu dei spoilers para vocês. Ó, já tem aqui spoiler do curso de Data Science. Expansão do curso de Python. Pá, 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 pá. E... Workspace, Next Academy. E... Você vai... Ok. Isso aqui está ok. Beleza. Então, eu tenho uma conta do Trello que eu posso utilizar para vocês. E aí eu quero uma API Key para mim poder utilizar lá no Trello. Ok. Sou um desenvolvedor e mostro minha API. Tá aqui, minha API Key do Trello. Ok, estou seguindo. Eu acabei de mostrar a minha API Key do Trello para vocês.
Agora eu tô com medo. Não, depois eu vou pedir para ele gerar uma nova API aqui para mim. Ok. Ok, beleza. Então, tenho aqui a minha API aqui. Em seguida, clique no token para gerar o token para acesso aos dados da sua conta plataforma para esse deve fazer mudança de Ok. Eu quero gerar um token. Ok. Aqui. Ok. Então, eu estou dizendo o que é que eu quero. Eu quero gerar um token que eu possa me comunicar com a plataforma e eu gostaria de acessar tudo isso aqui. Eu quero acessar todos os meus boards dentro do Trello. Esse aqui é o determinado token que eu vou poder usar por enquanto. Ok. Então, tem uma API key dentro do Trello e aí ele me gerou um token temporário baseado nessa API key, que é o que eu vou usar para me comunicar com a plataforma. Então, essas duas coisas vão ser checadas uma com a outra e aí se tiver tudo ok, se as duas pertencerem a mim, ele vai me devolver as informações. Um jeito bem bacana de fazer isso, porque, tá, antes de colocar isso aqui, eu vou fazer do jeito não bacana de fazer, certo? Como é que você faz do jeito não bacana de fazer? Sem isso aqui, sem. Eu colocaria a minha API aqui bem aqui, né? E Ctrl+C, Ctrl+V, e o meu token bem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V também. Mas, quando você vai enviar coisa para o GitHub e tal, você não pode. Isso é uma coisa muito importante. Você não pode enviar sua API key nem o seu token, certo? Você precisa guardar ela no arquivo que você não envia para o GitHub e para o GitLab. Então, esse arquivo, aqui no nosso caso, vai ser o .env, que a gente vai colocar aqui várias variáveis de ambiente que a gente vai capturar dentro do nosso código Python. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está usando uma biblioteca chamada .env, e a gente vai carregar tudo que tiver nesse .env e setar nas variáveis de ambiente. E depois, no código Python, a gente vai acessar essas variáveis de ambiente e colocar os valores dela aqui. Aí, como é que a gente vai fazer? Caso a gente vai enviar para o GitHub, a gente não envia o nosso .env. É simples, a pessoa que criou o .env dela. Então, deixa eu pegar aqui a minha API key, colocar aqui, e a minha token, colocar aqui. E depois dessa aula eu vou ter que invalidar os dois. Mas beleza. E aí, como é que eu faço uma requisição para o Trello? Eu poderia meter um get aqui e passar essas informações aqui como parâmetro da chave e do token para o Trello. Mas o request tem uma coisa ainda mais legal. Ela tem uma coisa chamada sessão, que é como a gente faz no navegador. O navegador guarda uma sessão do que é que a gente está fazendo. E o que é que ele faz? Ele vai repetir alguns parâmetros que a gente setar para a sessão. Então, o que é que eu vou fazer? Vou criar uma sessão e aí vou dizer que os parâmetros dessa sessão, vou sempre enviar a chave e o token, certo? Vou sempre enviar a chave e o token e aí eu não vou mais ficar precisando repetir get.parâmetros e esses aqui, chave e token. Sempre que eu usar a minha sessão .get, eu vou estar setando esses parâmetros aqui de cima. Então, por exemplo, eu quero a lista de quadros. Como é que eu faço a lista de quadros? Eu vou olhar lá na API do Trello. Deixa eu ver se eu tenho aqui, documentação. Eu vou desbravar a documentação do Trello, por exemplo. Quadros. Como é que eu pego um quadro específico? É desse jeito aqui. Então, get boards ID. Deixa eu aumentar aqui 1000 vezes para o quem era que estava tomando sair de poder ver. Deixa eu ver aqui. Board ID. Deixa eu ver um board que eu tenho aqui. Ó. Tem aqui o ID do meu board, certo? Então, se eu quero um board específico, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer response recebe
session.get. E aí eu vou passar aqui primeiro o endereço da API. Qual é o endereço da API? O endereço da API é API trello.com, certo? /1, porque deve ser a primeira versão da API. E aí o ID do board, que vai ser o ID que eu já tenho aqui, porque eu quero esse board em específico. Então, vou botar ele. Vamos ver o que, é que a gente consegue de volta. Print response. E vamos ver qual é o formato que essa API retorna de volta aqui para a gente. Deixa eu ver aqui. Adicionar se você é JSON. Ok. Response.json. Pronto. Me comuniquei com a API do Trello, pedi esse board de volta para mim. E aí ele me retornou isso aqui. Tá bem ruim de ver. Um jeito bem legal é a gente usar a biblioteca do JSON. Então a gente pode importar JSON. E aí a gente pode, na hora da impressão, a gente pode passar JSON.dumps e passar isso aqui. Certo? Errei aqui. Então, a gente quer transformar esse dicionário aqui numa string. Certo? Mudou nada, né? Mudou nada, mas aí eu posso passar outro parâmetro que vai ser a indentação. Eu quero isso aqui indentado para 4. Agora facilitou a leitura aqui. Beleza. Então, retornei um ID do meu board. O que é que tem lá? General, esse é o nome do board? É isso mesmo, é o nome do board, é General. E aí, o que mais que ele tem aqui? Ó? A organização, se ele está fixado, ele não está fixado, qual é a URL dele, caso alguém queira acessar, a URL encurtada, que é provavelmente a mesma URL que eu estou acessando aqui, ó, exatamente essa URL, certo? Quem que tem permissão para mexer, quais são as preferências? Deixa eu ver aqui. Labels. Não botei nenhum label, nenhum nome. Pronto. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu dar uma olhada aqui. Conseguiu permissão para acessar a API do Trello usando o token, né? E aqui agora a gente tem acesso a tudo do Trello. Aqui a gente tem toda a documentação da API. Como é que a gente cria um card? Criar um novo card lá no nosso board, né? Como que a gente verifica um board? Como que a gente cria um board? Como que a gente deleta um board? Eu poderia deletar esse meu board de forma automatizada. Então agora eu consigo criar scripts e programas que se comunicam com o Trello e guardam informação lá para a gente. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa legal. Pronto, criando um quadro. Next tools, ok. Parameters, boards, ok, para criar um post. Ok. Tá, esse aqui vai criar um quadro, certo? A gente não precisa criar, porque eu já tenho um de teste, esse daqui. Ops. Então, ele criaria esse aqui. Aqui ele criaria uma lista. Uma lista é o quê? Uma lista é essa partezinha aqui dentro do Trello, né? Que ele já vem com to do, doing e done. Então, se a gente quisesse criar uma lista, como é que a gente faria? Adiciona uma lista e o ID do board, né? Do quadro que a gente quer. Como que a gente bota um cartão lá? A gente bota um ID da lista. Deixa eu ver se lá no retorno a gente tem um ID de alguma lista aqui. Ok. Então, ele só retornou as informações do quadro para mim. Como é que eu retorno a informação das listas? Deixa eu ver aqui. Listas. Ok, pegar a informação da lista. Aqui. Get list on the board, eu passo o ID e passo /list no final. Então, se eu quero aqui o ID /lists no final,
Então, agora é para ele me retornar as informações das listas que estão dentro daquele board. Ok, 3 listas. Então, aqui, ó, eu tenho uma lista do to-do, tenho uma lista do doing. Ok, vou copiar aqui o ID da lista. Certo? Então, agora, não quero mais fazer isso aqui. Eu vou adicionar um cartão na minha lista. Deixa eu ver aqui o que é que eu preciso para adicionar um cartão. Esse aqui são os parâmetros, esse aqui é o post. Então, parâmetros, cartão, ou então fazer exercício X, certo? Na descrição eu poderia até colocar o link do exercício, né? Então, deixa eu ver. Pegar um exercício aleatório aqui do exercícios, inteira, média inteira ponderada. Média inteira ponderada. E a descrição vai ser esse link. O ID da lista é esse aqui, que eu vou colocar aqui, ó. E aí, eu vou enviar sessão, post, vou me comunicar com a API, vou criar um card, então estou criando um card porque eu estou enviando um post, estou criando, estou enviando informação para ele fazer alguma coisa para mim. Estou enviando para essa URL, quero criar um card. E aí eu estou passando aqui as informações. Por que, que eu não estou passando o ID aqui, por exemplo, na URL, como várias APIs vão pedir? Porque o Trello implementa assim. O Trello pede que você envie o ID dentro do corpo da requisição. Outros vão pedir que você envie o ID na URL. Outros vão pedir de outra forma. Por isso que é tão importante saber ler a documentação e ter uma documentação bacana. Então, mesmo que o Trello faça uma implementação que não é a mais usada hoje em dia, né? Dá para você entender, dá para você usar e dá para você se comunicar com a API porque a documentação é bacana e você consegue facilmente achar aqui alguma coisa que você queira fazer e ele vai te explicar bem direitinho como é que você faz, para que URL você manda, quais são os parâmetros que você precisa enviar, né? Então aqui, ó, se a gente quer criar um card, create a new card. Aí o que é que eu preciso enviar? Eu preciso enviar, ó, eu preciso enviar o ID da lista, a chave e o token, e aí eu crio um card. É isso que ele está me dizendo aqui, que eu preciso fazer para criar um novo card. Certo? Nome e a descrição do card e o ID da lista que eu preciso para criar esse card. Vamos rodar esse aqui. Deveria ter impresso para saber, né, o que foi que deu na requisição, então se desse status code igual a 200. Aí eu sei que deu tudo certo, mas a gente tem acesso, a gente consegue ver aqui, ó, já foi criado o nosso card dentro do bolo. Então, se eu fizer outro, ele vai criar de novo. Produção. Tá? E aqui está o link para o exercício. Então, aqui a gente tem, não vou fazer, mas aqui vocês já têm uma ideia do que, é que vai acontecer. Eu tenho o ID do card, eu consigo acessar esse ID, consigo reenviar as informações e assim eu consigo editar as informações que estão naquele card. Então eu poderia mudar o nome, poderia mudar a descrição, né? Então aqui ele consegue editar. Aqui eu consigo deletar um cartão e aqui eu consigo, todo o restante eu consigo dar uma olhada aqui e ver. Deixa eu ver aqui se eu conseguiria pegar. Aqui, ó, get cards da lista. Eu só vou acessar a lista, o ID da lista barra cards. E aí eu vou pegar todos os cards daquela lista, vai me retornar o ID. E aí com o ID eu consigo tanto editar o cartão como deletar o cartão. Beleza? Então a gente poderia aqui, já nessa pegada aqui, a gente poderia pegar e criar um programa que, já estou acessando por aqui, que vai
guardar para a gente, por exemplo, os exercícios que a gente precisa fazer. Como é que a gente faria isso? Aqui a gente teria o nome do exercício, né? Name do exercício, input, enter, exercise, name. Bem, aí a gente vai pegar o nome do exercício e aqui a gente vai pegar o link do exercício. Ele seria exercise. E aí a gente poderia passar isso daqui para cá, name, e link. E aí a gente vai sempre adicionar na mesma lista, porque a gente já sabe qual é a lista que a gente vai adicionar. E aqui a gente poderia colocar se isso aqui else. Não foi possível criar esse cartão. Então, se a gente rodar nosso programa agora, só dá um espaço aqui. Tá muito bonitinho. Ok. Qual o nome do exercício? Área da circunferência. Área da circunferência. A URL do exercício vai ser esse daqui. O card foi criado. E aí, já está aqui. Eu guardo a minha lista de exercícios que eu quero fazer. Quando eu for fazer a média ponderada, venho para cá. Clico aqui, média ponderada. Ele já abre o exercício para mim. Terminei, passo para cá. Área da circunferência, clico aqui. Ele já abre o exercício para mim. Passo a circunferência. E aqui eu faço a minha to-do de exercícios que eu quero fazer do Next. Beleza? Claro. Eu fiz aqui o input um exercício por vez, mas claro que vocês poderiam, por exemplo, colocar tudo aqui no arquivo, carregar essas informações no arquivo e fazer o script adicionar vários cards ao mesmo tempo para vocês não perderem tempo. Se vocês quiserem, eu faço agora. Se não quiserem, era isso por hoje. Alguém tem interesse de ver como é feito no arquivo? Ou todo mundo desenrola? Não precisa? Como é que tá? Deu certo? Deu para entender? Para mim, tranquilo. Boa. E os outros meninos? Tudo ok também? Salvamos? Beleza. Então, eu vou fazer aqui no arquivo só para vocês terem uma ideia. Ó, então, se eu quisesse aqui, ó, exercise.json, certo? E aqui, ó, eu posso guardar um arquivo JSON aqui dentro. Então, por exemplo, eu poderia colocar exercises. E aí eu poderia fazer assim. E aqui eu estou passando uma lista de exercícios. E aí os meus exercícios poderiam ser título. E, por exemplo, eu poderia passar aqui qual exercício? Soma do vetor. E poderia ser link. E aí poderia ser esse link aqui. Vamos colocar pelo menos outro. Mais dois, né? Porque daí a gente acostuma um pouco mais a trabalhar com JSON, que a gente vai acabar trabalhando os outros restantes do curso. Próximo. Helicóptero. E pronto, beleza. Então agora eu tenho um arquivo JSON, certo? Que a única diferença é que esse aqui está no arquivo JSON, mas poderia ser uma resposta de uma API, por exemplo. Ele poderia ter uma API em algum canto que retornaria os exercícios que a gente tem ainda para fazer. E aí, como é que a gente pegaria essa informação dessa API e criaria os cards? A gente precisa carregar essas informações e colocar no dicionário. Como é que a gente faz isso? Não é mais assim que a gente vai fazer isso. Vai ser assim. Primeiro eu vou colocar isso aqui, deletar isso aqui que a gente não precisa mais. O token. E aqui vai ficar guardado aí. Beleza? Como é que a gente carrega essas informações? Primeiro a gente tem que abrir aquele arquivo ali. Como é que a gente abre o arquivo? Quick open. Nome do arquivo. Exercise.json. Esse file. Eu poderia printar o que está dentro do arquivo
que é o que eu vou fazer. Então, ops, não foi encontrado, porque provavelmente faltou um erro aqui. Beleza. Então, a gente já está vendo aqui, ó, que ele carregou o conteúdo daquele arquivo. A gente já viu que tem um erro bem aqui. Então, a gente tem que mudar o encoding para o UTF-8, para ele poder pegar os acentos. Ó. Ok? A gente mudou a codificação e a gente está abrindo esse arquivo. Só que como é que a gente transforma isso aqui no dicionário? Usa aquela biblioteca que a gente usou no JSON. Na primeira vez, a gente usou o dumps, que é para transformar um dicionário na string. Agora a gente quer o contrário, a gente quer o load s, que é para transformar um string no dicionário. Então aqui a gente transformou, deixa eu dar um clique aqui, a string no dicionário. E agora eu consigo acessar para cada coisa aqui. Então, por exemplo, para cada exercício, eu vou dar esse nome aqui para data, só para não ficar exercício. Data, data, exercise. Eu gosto de ir imprimindo, que aí eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, agora aqui a gente deve tá passando por cada exercício. Beleza. Então, aqui a gente tem um título e um link para cada exercício dentro dos nossos exercícios aqui. Então, aqui dentro a gente tem um vetor de exercícios. Cada exercício tem um título e um link. Beleza. Então, aqui a gente está com título e link. Então, para acessar eles, a gente acessaria o title e com exercise link. Ok? Beleza. Então, aqui a gente tem o título e o link. E agora é o mesmo código que a gente tinha antes. Então, esse aqui era o nosso código antes. A gente vai passar todo ele para dentro do for. Tá? A gente vai repetir isso aqui para cada exercício que a gente tiver. Só que aqui a gente vai passar o título e o link. Então, revisando. A gente abriu o arquivo JSON, setou o TF8, carregou o arquivo na memória, transformou ele no dicionário, porque ele é um formato JSON, transformou ele no dicionário. Então, a gente vai passar pelos exercícios que está lá no JSON. Para cada exercício, a gente vai mandar uma requisição para o Trello e criar um card para guardar esse exercício para a gente fazer depois. Então, eu vou rodar. Todos foram criados. E daqui os 3 exercícios para a gente fazer depois. Eu vou arquivar todos os casos dessa lista, só para mostrar outra coisa para você. No curso anterior, a gente já fez isso, mas como tem outras pessoas aqui, eu vou dar um adicionado aqui. Usar uma biblioteca que eu gosto muito quando estou fazendo esse tipo de processamento, tá? Então, eu estou fazendo um script aqui e eu estou fazendo esse tipo de processamento que eu vou passar por cada card, vou fazer uma requisição, pode demorar um pouquinho e se fosse muitos exercícios, eu poderia ficar meio perdido sem saber se meu programa terminou ou tal. Então, eu vou fazer o seguinte, se ele retornar um resultado que é diferente de 200, aí eu vou imprimir alguma coisa. Se tiver tudo ok, não vou imprimir nada. Vou importar uma biblioteca chamada tqdm. Então, pronto. tqdm, import tqdm. Vou ter que instalar essa biblioteca também, tá? Então, clique em instalar tqdm. Essa é uma biblioteca muito bacana para fazer esse barra de progresso. Então, o que é que a gente faz? A gente vai encapsular aqui no nosso for. Então, tqdm, passo aqui o nosso iterador, né? Que seria os exercícios. E agora, na hora que eu chamar, ó, tem uma barra de progresso. E aí, ó, passou para cada exercício, demorou, em média, 1 segundo, ponto 7 para adicionar cada exercício lá no Trello. Ele já terminou os 3 exercícios.
se fosse 30 exercícios, 300 exercícios, 1000 exercícios, demoraria bem mais, né? Então, é bacana ter uma barra de progresso e não custou nada, a gente só adicionou a biblioteca PQDM aqui e aí a gente criou essa barra de progresso aqui. Ficou como bônus aí para vocês. E aí aqui a gente tem o nosso exercício, clica aqui, tem o link direto para o exercício do NEPS. Beleza? Ou para aula, ou o que vinha na cabeça de vocês aí para pensar. Pronto. Beleza. Esse aqui foi até onde a gente conseguiu progredir na aula de hoje. Ok? Próxima aula, a gente vai fazer JSON Web Token, que é mais ou menos isso aqui. Ó, a gente vê que tem umas complexidadezinhas a mais aqui que a gente vai ter que fazer. E a gente vai aprender em seguida. Normalmente, esse aqui é o tipo de segurança mais moderno, é o que mais tem sido usado nas APIs que estão sendo criadas hoje em dia. E a gente vai primeiro entender como é que ele é feito e depois, quando a gente for criar nossa API, é esse aqui que a gente vai implementar. Depois a gente vai começar a criar nossa aplicação em Flask. E aí aqui a grande diferença de outros cursos de Flask é que a gente não vai fazer de qualquer jeito. A gente vai fazer do jeito que as grandes empresas fazem APIs e como que ela vai ser escalável e como que ela vai se organizar e tal. Para quem não vai ficar, porque eu sei que esse é uma aula gratuita, né? Então, eu sei que talvez alguns de vocês não estejam aqui na próxima aula. Não tem nenhum curso de Flask que eu possa recomendar para a criação de API, tá? Mas, para quem quer aprender Flask geralzão, o único curso de Flask que a gente tem é o Flask Mega Tutorial do Miguel, certo? Então, Miguel Greenberg, esse aqui é um tutorial que você pode ir seguindo. Ele não é específico para APIs, ele tem uma aula explicando alguma coisa sobre APIs, ó, que é REST, certo? Stateless, então tudo que a gente explicou agora há pouco, implementando uma API com blueprint. Então ele vai meio que passar assim por cima de como que você faz uma API com Flask, que é a última coisa que ele vai explicar para você, certo? Então, como que faz a autenticação, certo? Com token e tal. Também bem mais simples do que o que a gente vai fazer aqui, porque não é a proposta dele. A proposta dele é explicar outras coisas de Flask. Então, daqui para cá ele explica várias coisas legais de Flask. Para quem quer usar Flask, que não é para API, para quem quer fazer tanto front-end como back-end em Flask, uma aplicação completa em Flask. O melhor curso de Flask completo assim, que tem, ele tem um livro também sobre Flask, que vocês podem procurar na Amazon, Flask, e-book, Miguel, deixa eu ver se tem Amazon, não sei se tem na Amazon Brasil, deixa eu ver. Flask, Miguel. Esse aqui, Desenvolvimento Web com Flask, certo? É um livro muito bom, eu tenho ele também. Para quem quiser usar Flask para fazer tudo, tá? Quem quiser fazer front-end, back-end, aprender um pouco sobre API, aprender como rodar jobs no background, uma exposição geral no Flask. No nosso, a gente vai focar especificamente em como fazer API da melhor forma possível. É bem melhor do que o que ele está explicando lá, mas ao mesmo tempo a gente também não expande nessas outras áreas que ele está apresentando lá. A gente não vai entrar na parte de template e webforms e várias outras coisas que ele está explicando ali, porque lá no tutorial dele, no curso dele, ele está explicando front-end e back-end em Flask. A gente não vai fazer assim. A gente vai fazer o back-end em Flask e o front-end usando a tecnologia mais nova, que vai ser no próximo mês, né? Que vai ser usando o Vue.js. Então, se você vier aqui nos cursos, Dev Full Stack, esse é o padrão que a gente está fazendo. Então, a gente já passou por tudo isso aqui. A gente já passou pelo Python Bootcamp, Git na prática, JavaScript, princípio de desenvolvimento web, introdução à API. É o que a gente está fazendo agora, né? Está faltando ainda 2 aulas. E depois a gente vai para o desenvolvimento web back-end, que é a criação da API em Flask, com documentação e tal. Depois, por que a gente não vai usar o Flask para fazer o front-end e o back-end, como tem explicando lá no curso do Miguel, e como o Flask pode ser usado? Porque
para criar o front-end, a gente tem tecnologias melhores do que o Flask, melhores do que só usando HTML, CSS, JavaScript puro. A gente tem frameworks bem modernos para criar essa experiência muito mais completa. Só para vocês terem uma ideia, da primeira vez que eu desenvolvi o Neps, que é aquele code.neps, aqui, esse site é feito só em Flask, certo? Esse site foi feito só em Flask, e ele fica mais ou menos assim. Então, se você quiser fazer um site só em Flask, completar aqui o curso do Miguel, depois todo, é esse aqui que você vai ser capaz de fazer, né? Legal. E, e fica bonito e tal. Mas aí ele não tem. É mais difícil desenvolver. Você vai querer desenvolver funcionalidades mais avançadas e é muito mais complicado de fazer. E o site novo, que é aqui, ele é feito em Vue. E aí várias funcionalidades, vários componentes, ele pode ser quebrado, pode se desenvolver muito mais rápido, mais fácil, usando a tecnologia mais moderna. Então é assim que a gente quebrou aqui, porque é como se faz nas empresas hoje. Ninguém vai usar Flask para desenvolver front-end. Pode, mas não vale, certo? Então, aqui a gente usa o Flask para o que ele é bom, para desenvolver o back-end, e usa uma tecnologia correta para desenvolver o front-end. Depois, que ainda não está pronto, está em produção, a gente vai ter a parte de desenvolvimento para dispositivos móveis, para a criação de aplicativo. Daí a gente completa o nosso ciclo de desenvolvedor full stack aqui. Beleza? Então, essa é a nossa saga nesse mês e no próximo. Então, nesse mês a gente está no back-end, no próximo mês a gente vai estar no front-end. E é isso. Beleza? Espero vocês. Aguardo vocês na quinta-feira, no mesmo horário, 7 horas. Esse vídeo vai estar disponível amanhã, tá? Eu não posso botar hoje porque o Google demora 1 hora para processar esse negócio aqui. Então, na hora que a gente desligar, ele demora tipo 1 hora para processar tudo. Pronto. Certo? Mas amanhã de manhã eu já posto para vocês e aí vocês vão poder acessar lá na página da turma. Na hora que vocês clicam na aula, já aparece lá o videozinho, daí vocês revisam tudo que a gente viu hoje. E também, claro, eu aconselho bastante vocês. Eu tirei a tela e já vou colocar a tela de novo. Vocês fazerem, dar uma lida nas aulas, experimentarem vocês mesmos, porque não tem como aprender programação sem praticar. Então, entra aqui na turma, entra na parte de desenvolvimento web, clica aqui, o vídeo vai aparecer aqui, né, no lugar desse botão de assistir a aula, e aqui vocês têm todos os conteúdos, resolve o exercício, pratica mesmo antes da gente chegar na quinta-feira, e aí quinta-feira a gente vai entrar mais na prática mesmo, desenvolvendo o sistema. Beleza? Aguardo vocês. Tudo de bom. Boa noite para todo mundo e até mais. Valeu!